Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. O verdadeiro terror não está nos contos fantásticos que ouvimos, mas a pura realidade. A nossa realidade muitas vezes é mais cruel do que qualquer fantasma que aparece pela frente. Temos medo sim de fantasmas, mas os vivos, nossos vivos, esses têm requintes de maldades e pior é quando vem de pessoas que você ama e confia. Me chamo Nora e vou contar aqui o pior Natal que passei na minha vida. Quando eu tinha 13 anos e como um homem que para mim era um anjo, me ajudou e marcou a minha vida para sempre. Eu morava na Noruega e naquela época eu ficava esperando ansiosa pelo Natal. Presentes, família reunida e aquelas decorações que enchem os nossos olhos e aguçam nossa imaginação. Aqui na época de Natal neva e eu amava fazer boneco de neve com meus primos que vinham passar o Natal aqui em nossa casa. Até os meus 12 anos sempre fui muito, mas muito feliz e não via a hora de comemorar o Natal com todos da minha família. Mas na véspera de Natal, depois da ceia, quando fui me deitar naquela noite, tive uma terrível surpresa. Meus pais entraram no meu quarto e fizeram um impensável. Minha mãe me segurou para que meu pai pudesse abusar de mim. Eu gritava, eu chorava, eu pedia socorro, mas nada os faziam parar. Pareciam que estavam possuídos. Quando ele tinha conseguido arrancar as minhas partes de baixo, alguém bateu na nossa porta. Meus pais se olharam e estranharam. Minha mãe foi atender enquanto meu pai me segurava com força para que eu não me mexesse. Minha mãe voltou dizendo que não era ninguém, mas mais uma vez bateram na porta de casa, e desta vez foi minha mãe que ficou me segurando. Porém, quando meu pai saiu do quarto, um ser alto e de capuz pegou a minha mãe e a arremessou contra a parede. E o homem olhou para mim. E com uma voz que não parecia ser desse mundo, ele gritou: "Foge, menina." Eu estava paralisada pelo medo, e na hora não consegui fazer nada, a não ser chorar. Por favor, não me julguem, pois até aquele momento a minha vida era feliz. Eu confiava nos meus pais, e eles nunca fizeram nada para que eu suspeitasse de algum comportamento estranho. Por isso, naquele momento, tudo o que eu podia fazer e conseguia fazer era chorar. Então esse estranho falou mais uma vez: "Se você não quer morrer, pare de chorar e fuja, menina." Reuni toda a coragem do mundo. Coloquei a minha roupa de volta, peguei o meu casaco e pulei pela janela. Saí correndo desesperadamente daquela casa. Mas estava à noite, a neve estava forte e eu estava assustada, com medo e com muito frio. Eu não sei por quanto tempo eu corri, mas acabei desmaiando e acordei no hospital. Para meu horror e espanto, minha mãe estava ao meu lado, toda carinhosa, fingindo uma preocupação que ela não tinha, fingindo um amor que ela não sentia. A enfermeira estranhou a minha reação, pois comecei a gritar. Quando a vi com aquele sorriso largo para mim, eu gritava e pedia socorro, mas ninguém quis me ouvir e me deram calmante. Eu dizia: "Ela é um monstro, ela e o meu pai são monstros." Mas a dose que me deram acabou me fazendo adormecer. Quando acordei pela segunda vez, ninguém estava ali ao meu lado. Não sei quanto tempo tinha se passado e entrou uma enfermeira idosa e com um ar de poucos amigos. Mas depois que ela começou a conversar comigo, eu entendi. Ela apenas tinha visto coisas ruins demais e disse que ser enfermeira não é apenas sobre cuidar dos pacientes, mas ser forte quando eles partem deste mundo. Só que depois de conversar um pouco comigo, ela me perguntou o porquê eu fugi de casa e por que berrei tanto quando vi minha mãe. E ela percebeu o meu medo de contar o meu medo de me abrir. Mas com toda a paciência do mundo, ela prometeu que me ajudaria se eu contasse. Então contei tudo o que ocorreu naquela noite, e ela escutou horrorizada. A polícia foi acionada, mas como eles sempre se mostraram bons pais, e de fato, nada ocorreu. Eles foram inocentados e eu fui obrigada a voltar para a casa deles. Mas eu não quis. Eu fugi do abrigo onde eu estava, até as investigações terminarem, e quando eu soube que eu voltaria à casa daqueles monstros, eu fugi. Mas infelizmente me acharam, e a polícia me levou de volta para casa à força, e eu implorava para os policiais não fazerem isso. Eu disse o quanto eles eram violentos e abusadores, mas não me deram ouvidos. Afinal, eu só tinha 13 anos. Uma vez de volta, meus pais fizeram aquela cena de filme, e eu gritava, e berrava, e os acusava.
Mas é incrível como ninguém dá ouvidos ao que uma criança fala, se a reputação das pessoas em sociedade é impecável. Assim que entrei e todos foram embora, eu levei a maior surra da minha vida. Naquele dia eu não consegui fazer nada, além chorar e sentir dor. Colocaram grades nas janelas. Colocaram isolador de som em todo o meu quarto, para que ninguém me ouvisse gritar, e me trancaram dentro do meu quarto. Por um ano ninguém mais me viu. Não sei o que eles diziam para minha família, para que ninguém fosse me procurar. Só sei que sofri demais, os piores abusos que vocês possam imaginar. O inferno que passei na mão daqueles dois. As noites de espancamentos e abusos físicos e psicológicos. Eu perguntava a todo momento o porquê faziam isso. E falavam apenas porque eles me colocaram no mundo, e que eu era apenas o brinquedo deles. Eles eram doentios, mas depois de um ano, passando por toda essa tortura, por toda essa humilhação, chegou novamente o Natal, e aquela mágica, aquela magia, aquela alegria em mim por essa data morreu. Mas acho que aquele espírito que tinha empurrado a minha mãe só aparecia nessa data, pois eu cansei de chamar por esse ser, eu achava que podia ser Deus. Depois achei que podia ser o demônio, mas na verdade, não importava para quem eu pedia ajuda, nunca vinha. Mas, na noite de 24 para 25 de dezembro, meus pais vieram para o meu quarto para abusar de mim. Mas esse ser apareceu e o jogou para longe. Desta vez mais esperta, saí correndo e os tranquei do lado de dentro do quarto, liguei para a polícia e eles vieram correndo. Desta vez eles não escapariam impunes. Eu era a prova viva, ou o que restava de mim naquele momento. Eles levaram os dois presos. Eu tive que passar por exames e perícias. Eu estava muito mal. Eu não tinha família perto, e nenhum dos meus tios quis ter a responsabilidade de cuidar de mim, pois já tinham os filhos deles. Eu não tinha as avós, e então tive que ir morar em um abrigo. E assim fiquei até completar 18 anos. Voltei para aquela casa maldita, e fiz questão de voltar na época do Natal, já que pedi para a responsável do orfanato me deixar ficar até dezembro, que depois eu iria embora. E foi o que fiz. Fiquei dezembro inteiro naquele lugar que um dia foi meu cativeiro, pois eu queria saber quem era aquele ser ou entidade que aparecia apenas na noite de 24 para 25 de dezembro. Mas pasmem, ele não apareceu. Ele nunca mais apareceu. Eu prefiro acreditar que era algum espírito do Natal que vem ajudar aqueles que precisam. Mas como eu não estava precisando, e estava bem, não recebi visita nenhuma. Hoje, com 49 anos, sou solteira, sem filhos e família. Moro aqui no Brasil e sou enfermeira. Tento sempre ajudar casos parecidos com o meu quando aparecem no hospital. Os meus pais só pegaram 21 anos de cadeia, mas eu já tinha fugido de lá da Noruega. Nunca quis criar nenhuma rede social para não correr o risco de ser achada por aqueles loucos. Resolvi escrever esse meu relato para o canal mais como um desabafo. Uma forma de tirar essa história que ficou guardada comigo por tantos anos. Eu não acreditava quando eu ouvia que escrever relatos era um ato de cura, coragem e busca de conexão. Agora vocês devem estar se perguntando quem foi que me ajudou. Mas como eu disse, ele nunca mais se fez presente. Mas agora para mim, o Natal tem outro significado e outro motivo para ser comemorado. Quanto àquele que ajudou, eu gosto de pensar que ele era um espírito de Natal, um guardião da magia que aparece para ajudar as crianças que estão sofrendo. Eu nunca tinha visto ele antes quando eu era feliz e comemorava essa data alegre com minha família. Mas apareceu quando eu mais precisava de ajuda, quando eu estava perdida. Não faço ideia de quem era, mas tenho uma gratidão enorme por aquele espírito que me ajudou. E se estou aqui hoje contando esse relato, é graças a esse guardião do Natal. Desejo a todos do Crônica dos Umbrais, e todos os que estão ouvindo o meu relato, um feliz e próspero Natal. E que esse grande guardião possa continuar ajudando a todos, assim como ele me ajudou. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail crônicadosumbrais@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.